Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo aqui. Eu acho que o ideal é que você mantenha a sua rotina escolar, né? E faça os seus estudos no horário que você fazia normalmente. Bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano. Bom, quando nós pensamos no Império Romano, nós temos que entender que o Império nasce daquele processo de crise da República. Essa crise da República, ela se desenvolveu em função da disputa do Otávio com Marco Antônio, como nós já falamos anteriormente, e dessa disputa de Otávio e Marco Antônio, o Otávio acaba vencendo, recebe todo o apoio do Senado Romano, e desse apoio do Senado Romano, o Otávio fortalece, recebe o título de imperator, de príncipes, de augustos, e com isso ele se efetiva como imperador romano. Apesar de no início ele ser conhecido como príncipe, aquele período é conhecido como principado, mas já é parte do que nós conhecemos como Império Romano. O Império Romano, que na verdade ele se divide em dois. Nós temos um momento do apogeu do Império, que vai aí do final do século I a.C. até o século III depois de Cristo, que é o momento de apogeu do Império Romano, tá? Chamado de Alto Império. E nós temos ainda o Baixo Império, né, que é o período da decadência, que vai do século III ao século V depois de Cristo. Bom, com relação ao Alto Império, que é esse momento de apogeu, é importante nós ressaltarmos o seguinte: durante o Império, os romanos, a civilização romana ainda vai continuar o seu processo de expansão. Só que num determinado momento, ainda nesse chamado Alto Império, nós temos a máxima extensão territorial. O Império Romano chega ao seu máximo de extensão. Né? Vai chegar um momento em que não dava mais para aumentar o Império em função do seu tamanho. Nesse contexto em que você tem essa máxima extensão, é extremamente necessário o investimento no exército. Então, havia altos gastos com o exército e, consequentemente, há um fortalecimento do exército. Neste momento do Alto Império, o exército romano está bem fortalecido. E acontece uma coisa interessante. Acontece uma situação que nós conhecemos como barbarização do exército, principalmente nas regiões de fronteira, porque aquelas regiões que estavam fora do Império Romano, né, aqueles povos que viviam fora do Império Romano, né, em geral, próximo ao Império Romano na Europa, chamados germânicos, que eram vistos pelos romanos como bárbaros, e os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não tinham sua cultura, sendo os germânicos, sejam hunos, sejam os eslavos, outros variados povos. Aqueles que estavam mais próximos eram os germânicos. E os germânicos estabelecem relações ali com os romanos, e muitos desses germânicos passam a fazer parte do exército romano para proteger as fronteiras. Né? Então, os bárbaros, na visão dos romanos, passam a ter contato. Então, esse contato inicialmente ele é amigável entre o Império Romano e os chamados bárbaros pelos romanos. Outro ponto muito importante sobre o Alto Império é que exatamente nesse contexto nós temos uma relativa paz interna no Império Romano. Então, durante o Alto Império, nós temos uma relativa paz, conhecida como Pax Romana. Pax é uma palavra em latim que significa paz. E o que garante essa paz interna? Nós temos a atuação do próprio exército, né, para garantir, né, que não haja reclamações, revoltas. Então, garante a dirimição dessas tensões sociais. Ao mesmo tempo que o governo ele intensifica a política do pão e circo. Então, a política do pão e circo, aquela política de distribuição de trigo e de organização de espetáculos, para tentar conter todas essas revoltas, essa tensão social que aconteceu durante o fim da República. Ou seja, o pão e circo garante a estabilidade social juntamente com a força do exército romano naquele contexto. Outro ponto que ajuda nessa certa tranquilidade interna é que é o momento em que Roma recebe um afluxo enorme de riquezas. Por quê? Porque Roma tem um território imenso, cobra impostos de diversas dessas regiões, há uma intensa relação comercial com todas as províncias. O mar Mediterrâneo, nesse contexto, ela se desenvolve fortemente, né, como principal local de trocas comerciais. Isso tudo faz com que o Império Romano receba muitas riquezas.
Além disso, é um período em que nós temos um florescimento artístico-cultural. Então, há um desenvolvimento artístico-cultural em Roma. Outro ponto importante também é que nós temos um processo de extensão da cidadania, principalmente para as lideranças daqueles povos dominados. Então, as lideranças dos povos dominados recebem a cidadania romana e, dessa forma, eles auxiliavam o Império Romano a controlar as suas regiões. Tá? Então, percebam que esse Alto Império, esse momento de apogeu, tem essas características, né, de enriquecimento, de desenvolvimento, né, um momento áureo do Império Romano. E nós tivemos aí uma sequência de dinastias, as primeiras dinastias mantendo toda essa estabilidade, apesar de alguns desses imperadores serem pessoas meio desequilibradas. Mas há uma manutenção dessas ideias e desse processo como um todo. E com isso, né, o Império Romano consegue se organizar. Um outro ponto interessante é que há uma reorganização administrativa do Império. Quando vocês pegarem a apresentação, vocês vão poder ver no mapa que tem lá, já nessa parte do Império, umas partes verdinhas e umas partes rosas, em que o Otávio ele vai fazer o quê? Ele vai dividir as províncias em províncias senatoriais e províncias imperiais. O que isso significa? Significa que algumas províncias elas eram administradas pelo Otávio, outras províncias elas eram administradas pelos senadores. Óbvio, falei que Otávio, mas não só pelo Otávio, né, para os imperadores que seguem o Otávio. Com isso, o Otávio divide o seu poder com o Senado, evitando assim que houvesse reclamações, questionamentos ao seu poder. Tá? Bom, a partir do ano de 285 depois de Cristo, nós temos o início do chamado Baixo Império. O Baixo Império é esse momento de decadência romana, um momento de declínio, né, de todo desse período. E esse declínio do Império ele está ligado a uma série de questões. Tá? Então, esse declínio está ligado à diminuição de escravos, nós temos um colapso do escravismo. E o porquê esse colapso do escravismo? Porque quando os romanos param de expandir, lembrando que desde as leis licínias, os escravos eles só eram adquiridos, né? Nós só tínhamos novos escravos a partir de conquistas romanas. Com a diminuição da expansão, aos poucos o número de escravos em Roma vai diminuindo. Então, ao longo aí de 2 séculos, por exemplo, 200 anos, começa a faltar escravos. Então, há um colapso do escravismo que naquele momento já era a principal mão de obra utilizada pelos romanos no contexto de produção. Tá? Associado a esse colapso do escravismo, nós temos também uma corrupção administrativa pesada entre os romanos. Então, o Senado romano, né, tem ali um processo de corrupção muito sério e há uma desorganização, há um problema político muito grande desenvolvendo em Roma naquele contexto, ao mesmo tempo em que nós temos gastos elevadíssimos para manter toda essa estrutura. Tá? Então você tem gastos elevadíssimos para manter o exército, gastos elevadíssimos para manter todo o Estado romano, que era um Estado muito pesado. Quando a gente fala em Estado pesado, é porque você tem muitos funcionários. Então a situação de Roma começa a ficar complicada. Esse colapso do escravismo leva a uma falta de produtos. A falta de produtos leva, né, à inflação. Isso tudo vai levar a uma crise econômica. Além disso, há um processo de diminuição das relações comerciais entre as províncias pela falta de produto. Há uma escassez de metais preciosos. Em função disso, foi preciso desvalorizar a moeda romana. Então, assim, é uma sequência de fatores que vai fazer que, economicamente, os romanos vão entrar em decadência. Ao mesmo tempo que nós temos uma série de problemas políticos. Todo esse processo vai transformar o Império Romano. Então, aquele império, que era um império extremamente urbanizado, ele começa a sofrer uma mudança de ruralização. Então, muita gente começa a deixar as cidades e ir para as chamadas vilas romanas. Essas vilas romanas, que já existiam, inclusive, eram latifúndios, que eram latifúndios autossuficientes, tá? E quem trabalhava nesses latifúndios eram escravos. Com a diminuição dos escravos, há uma mudança no modelo
de trabalho, e esses escravos são substituídos pelos colonos. É o sistema de colonato. O que era o sistema de colonato? Camponeses, né, que não eram escravos, buscavam proteção nessas vilas romanas e, em contrapartida, trabalhavam ali, tiravam seu sustento e pagavam impostos. O que vai contribuir bastante para esse processo de ruralização da economia vai ser o que nós chamamos de invasões bárbaras. As chamadas invasões bárbaras, elas foram um processo no qual os povos germânicos, conhecidos pelos romanos como bárbaros, fugindo de um outro povo chamado bárbaro pelos romanos, de hunos, que haviam atacado a Europa, eles vão adentrar pelo Império. E por que eles conseguem adentrar pelo Império? Porque naquele momento o Império ele estava enfraquecido. Nesse processo de enfraquecimento das fronteiras do Império Romano, porque para sustentar aquele exército era muito caro, e com a decadência do Império Romano, né, com a decadência da economia romana, não conseguia-se mais sustentar toda aquela estrutura. Então, esses povos, chamados de bárbaros pelos romanos, os germânicos, conseguem adentrar pelas fronteiras e se alocar em algumas regiões. Ou seja, o Império Romano teve que conviver com essas tribos bárbaras dentro do seu território. E isso vai fortalecer ainda mais esse processo de ruralização. Nós tivemos, em meio a esse processo confuso do Baixo Império, nós tivemos alguns imperadores que chamam a atenção. Nós tivemos o caso do Diocleciano, que no ano de 301 ele vai lançar o Edito Máximo, que buscava congelar a economia, só que esse processo todo fracassou. Ele vai criar também a tetrarquia, que era uma divisão do Império Romano em quatro áreas, né, e dividia o governo dessas áreas, tá? Que também acaba não dando certo. Constantino ele vai ser um outro importante imperador, e vai ser o Constantino que, entendendo que havia toda uma confusão ali na parte principalmente ocidental do Império Romano, ele vai transferir a capital de Roma para Bizâncio, que fica onde hoje é Istambul, na Turquia. Tá? E ele muda o nome de Bizâncio para Constantinopla, em homenagem a ele mesmo. Então, a capital do Império deixa de ser Roma e passa a ser Constantinopla, porque a área oriental tinha menos confusão por causa da invasão desses povos germânicos do que os romanos. Um outro imperador importante foi o Teodósio, que vai publicar o Edito da Tessalônica, em 380. E esse Edito da Tessalônica ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império. Muito provavelmente porque o Teodósio ele desejava apoio dos cristãos no fortalecimento do seu império. Mas sobre o cristianismo eu vou falar com vocês num outro vídeo. Em 395, o Teodósio ele vai dividir o Império Romano em dois, que é um pouco diferente do que o Diocleciano fez com a tetrarquia. Aqui é uma divisão mesmo. Nós teremos dois impérios romanos, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Constantinopla, que foi aquela cidade, né, que foi adotada pelo Constantino como nova capital. Então, agora nós temos dois impérios. O Império Romano do Ocidente, capital em Roma, o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E, a partir daí, nós temos uma série de problemas que vão envolver o Império Romano do Ocidente. Porque o processo de entrada dos povos germânicos, conhecidos pelos romanos como bárbaros, pelo território, vai fortalecendo ainda mais esses povos e enfraquecendo o Império Romano. Todo esse processo vai fazer com que os líderes desses povos bárbaros entrem em negociação com os imperadores romanos. Os imperadores romanos não tinham tanta força mais, foram obrigados a ceder esses espaços. Falam alguns historiadores que, inclusive, alguns líderes bárbaros tinham influência sobre os imperadores romanos. Então, todo esse processo vai enfraquecendo a figura do imperador, a figura do império, ao ponto de imperadores romanos promoverem ali uma divisão do território com os povos bárbaros. Dentro desse contexto todo, um desses povos, os Érulos, ficaram afastados dessa divisão. O Odoacro, líder desses Érulos, incomodados com tudo isso,
ele acaba invadindo Roma, se aproveitando de todo o enfraquecimento do Império. E no ano de 476, o Odoacro, o rei dos Eros, ele depõe o Rômulo Augusto, que era o imperador romano naquele contexto. O Odoacro se declara imperador, né, do Império Romano, mas naquele momento já não existia mais o Império Romano, e com isso chega-se ao fim o que nós conhecemos então como Império Romano. Beleza, galera? Então, uma tentativa aí de dar uma clareada para vocês, tá? Pega o livro, dá uma lida de vocês para tentar entender melhor todo esse processo. É importante que vocês também façam exercícios. Eu vou tentar mandar uma apresentação de PowerPoint para vocês tentarem entender melhor e facilitar todo esse entendimento. O ideal é que você pegue a apresentação e acompanhe a aula junto com a apresentação. Ok? Abraço para vocês.